Olá, bom dia! Nós estamos aqui hoje com mais um vídeo para o nosso canal. Meu nome é Joyce Prado e eu espero que nesses 10 minutos que nós estaremos aqui hoje, refletindo sobre a Palavra de Deus, você possa abrir o seu coração. Hoje nós vamos falar algo que é muito importante para as nossas vidas e que você possa aí neste momento abrir os seus ouvidos, né? Para que a Palavra de Deus ela possa entrar, para que ela venha a ser semeada no seu coração e que ela venha poder dar frutos, né? Germinar e dar frutos. Você que já me conhece, né? Sabe como nós aplicamos a Palavra de Deus no nosso dia a dia, nos esforçamos. Você que ainda não conhece o canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, todas as vezes que nós entregarmos um vídeo, né, você vai ficar por dentro, pode estar assistindo na sua casa, pode colocar para ir para o trabalho, fazer alguma atividade. Eu desafio todos aqueles que estão aqui conosco todos os dias, ainda que não consiga pegar a sua Bíblia neste momento, que possa ir, antes que o dia termine, né, abrir as Escrituras, falar com Deus, ouvir o que o Senhor tem para falar com Ele. Amém? Vamos lá? Hoje nós vamos falar a respeito da sabedoria, né? Ontem nós falamos para que o Senhor pudesse nos ensinar a contar os nossos dias e nos dar um coração sábio. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre a sabedoria, né? Para entender como nós conseguimos ter um coração sábio, onde nós encontramos essa sabedoria. E eu gostaria que você abrisse seu livro aí, sua Bíblia, no livro de Jó, capítulo 28. Nós vamos aprender um pouquinho com Jó, mas nós vamos caminhar em alguns versículos hoje que fala aí a respeito da sabedoria, né? Algo tão importante para que nós possamos aí aprender um pouquinho mais. Jó capítulo 28, a partir do versículo 2 diz assim, olha: mas onde se achará a sabedoria? É uma pergunta, Jó está perguntando. E onde está o lugar da inteligência? O homem não lhe conhece o valor, não se acha na terra dos viventes. E aí o versículo 18 diz: porque a aquisição da sabedoria é melhor do que rubis. O 23, Deus entende o seu caminho e Ele sabe o seu lugar, porque Ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Aqui Jó estava falando, primeiro ele pergunta que onde nós acharíamos a sabedoria, né? Onde que nós encontraríamos. E aí no versículo 28 diz assim: mas disse o homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria e apartar-se do mal é a inteligência. Ele começa com uma pergunta e ele termina com a resposta, né? Dizendo que a sabedoria é o temor do Senhor e apartar-se do mal é a inteligência. Então, olha só, nós conhecemos a história de Jó, né? Ele era um homem íntegro, a Bíblia fala a respeito disso, declara essa integridade sobre ele e nos fala sobre as dificuldades que ele passou, né? Mesmo sendo um homem íntegro, ele foi aí colocado à prova, né? Se você ainda não conhece a história de Jó, que você possa ler a história de Jó, conhecer, porque hoje nós vamos nos atentar mais à questão da sabedoria e não da história, né, dele. Mas Jó, sendo ainda um homem tão íntegro, né, tão próximo de Deus, ele diz que a sabedoria ela é encontrada através do temor do Senhor. E ele diz que a aquisição da sabedoria é uma aquisição melhor do que a rubis, do que joias preciosas, né? Por que será que ele diz que tem esse valor todo a sabedoria, né? Porque a Bíblia ela nos ensina, né, que a sabedoria ela provém de Deus. Se nós, como eu disse, formos caminhar aí pela Bíblia, lá em Provérbios, né? Provérbios, deixa eu procurar aqui. Provérbios 7, Provérbios 9 fala sobre o banquete da sabedoria, né? E aqui novamente diz assim, olha: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Provérbios 9, 10 diz novamente que o temor a Deus é a sabedoria. Mas o que eu quero falar com vocês
está aqui no... Deixa eu ver, eu tinha achado aqui... excelência da sabedoria. Isso, no 2. A partir do 2, né? O convite e a exortação da sabedoria, no versículo 1 também de Provérbios. Aqui fala que a sabedoria, ela estava com Deus desde o início, né? Ela era o próprio Deus, a sabedoria. Ela estava sobre ele, e bem-aventurado o homem que acha a sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Né? Aqui diz em Provérbios 3, 3. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim. Com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Nós estamos lendo o livro de Provérbios agora. E se você quiser conhecer aí sobre a sabedoria, sobre todas as suas formas, a maneira de se buscar, de se encontrar, né? Nada melhor que você ler o livro de Provérbios, né? Porque também fala a respeito da sabedoria, que foi aí escrito por Salomão, e ele foi o homem mais sábio, né, da terra. Embora ele também tenha terminado a sua vida de uma forma não muito feliz, né? Uma forma aí que não agradou muito ao Senhor. Mas enfim, a sabedoria, ela estava com Deus. A sabedoria, ela é o próprio Deus. Ela é você temer ao Senhor, conhecer Ele e aplicar as palavras dele na sua vida, né? Para que nós viemos ter um coração sábio, nós temos que conhecer a palavra e aplicar ela na nossa vida. E ela é algo muito importante. Ela caminha, né? A sabedoria caminha junto com o conhecimento. A palavra sabedoria, ela vem do grego, né? Do saber, do conhecer, de uma mente. Eu até anotei aqui, ó. É uma mente de excelência mental, né? E Jó diz que Deus, ele entende o seu caminho e ele sabe o seu lugar, porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo que há debaixo dos céus. Então, vamos lá, vamos refletir. Muitas vezes nós precisamos de sabedoria para poder agir em algumas áreas da nossa vida. Mas nós não conhecemos o nosso futuro, né? Nós temos um olhar limitado, nós enxergamos apenas o início das coisas ou o que nós vemos com os nossos olhos carnais. Mas não, o Senhor, ele vê todas as coisas, ele conhece todos os caminhos, ele conhece todas as extremidades. Então, quando nós buscamos no Senhor a sabedoria para tomarmos atitude mediante aquela situação, o Senhor, ele nos concede uma forma de agirmos corretamente. Por quê? Porque ele sabe lá na frente o que vai acontecer, se é bom, se não é bom, né? Nós temos esse olhar limitado, por isso que nós temos que buscar em Deus a sabedoria, porque Ele conhece todas as coisas e Ele sabe, né? E sobre Ele está essa sabedoria. Nós estamos aqui falando de uma sabedoria que vem do próprio Deus, né? Não de uma sabedoria humana que ela adquire através de estudos em determinadas áreas, né? Nós estamos falando mesmo aquela que vem do próprio Senhor e que é aplicada na nossa vida em todas as áreas. No nosso casamento, na nossa vida como mulher, na nossa vida profissional. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, né? A Bíblia diz para que os pais ensinem os seus filhos o caminho que eles devem seguir e ainda quando velho não se desviará. São sabedorias que é dada pelo próprio Deus para que nós possamos aplicar em todas as áreas da nossa vida, né? Casamento, filhos, nós temos a sabedoria que vem do próprio Deus para nos ensinar a agir em todas as áreas. Então, se você quer sabedoria, peça a Deus. A palavra de Deus diz, se você busca por sabedoria, peça a Deus sabedoria. Ore a Ele e fala, Senhor, me dê sabedoria. Todas as circunstâncias, todas as situações que você precisar resolver no seu dia a dia, peça sabedoria a Deus. É o único lugar que nós vamos encontrar uma fonte inesgotável de sabedoria e em todas as áreas da nossa vida é o próprio Deus. É o temor ao Senhor, né? Como disse Jó aqui e lá em Provérbios também fala. Mas disse o homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria e apartar-se do mal é a inteligência. E em Provérbios 3:3 também diz, né, novamente que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo
a prudência. E 3:3 diz o seguinte: bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire. Então, que nós possamos ser bem-aventurados, felizes naquilo que nós buscamos, na sabedoria e a sabedoria em Deus. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, encaminha para um amigo, se inscreve no canal. Amanhã nós estaremos aqui novamente. Mas se dedica no dia de hoje a aprender sobre a sabedoria, leia sobre a sabedoria, peça a Deus sabedoria, que nós iremos adquiri-las e nós nos tornaremos bem-aventurados. Que Deus abençoe e até amanhã.